Você está tomando café, conversando com alguém da família, quando de repente sente um lado do rosto estranho, pesado, diferente. Tenta sorrir, mas a boca não obedece direito. O braço esquerdo parece mais fraco, como se não tivesse força para segurar a xícara. Você tenta falar, mas as palavras saem enroladas, confusas, como se a língua não funcionasse mais, do jeito que deveria funcionar. Alguns minutos depois, tudo volta ao normal. Você pensa, deve ter sido cansaço, estresse, nada demais, e segue com o dia sem dar importância. Mas um estudo do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame revelou que esse momento pode ser o último aviso antes de algo muito grave. Hoje, você vai descobrir os 7 sinais que podem aparecer um dia antes de um acidente vascular cerebral acontecer de verdade no seu corpo. Vou te mostrar exatamente o que observar no rosto, no braço, na fala, na visão, e o último sinal desta lista é o mais perigoso de todos. Porque ele faz você acreditar que não era nada sério, quando na verdade, seu cérebro acabou de te mandar o último aviso que ele pode mandar. Se este vídeo pode salvar sua vida, ou a vida de alguém que você ama, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe com alguém da sua família que precisa saber disso. E me conte nos comentários. Você já sentiu algum desses sintomas e ignorou? Um acidente vascular cerebral acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é bloqueado ou quando um vaso sanguíneo se rompe. Mas antes do acidente vascular cerebral grave, muitas pessoas passam por algo chamado ataque isquêmico transitório, um bloqueio breve do sangue. É como se uma torneira fosse fechada por alguns segundos e depois aberta de novo, o cérebro fica sem oxigênio por um momento e depois volta. A maioria das pessoas acredita que se o sintoma passou rápido, não era grave, mas a ciência provou exatamente o contrário sobre esse assunto. Segundo a Associação Americana de Derrame, cerca de 1/3 das pessoas que passam por esse episódio terá um acidente vascular cerebral grave. O problema é que o corpo está te avisando que algo não está funcionando direito, que o sangue não está chegando onde deveria chegar no cérebro. E a boa notícia é que reconhecer esses sinais a tempo pode te dar a chance de agir antes que o dano seja permanente e irreversível no corpo. Sinal número 1. Um lado do rosto caindo de repente, como se a boca tivesse entortado sozinha, sem você perceber ou sentir dor nenhuma no momento. Peça para a pessoa sorrir na sua frente. Se um lado do rosto não se mexer direito, se a boca ficar torta, se parecer que metade está paralisada. Esse é um dos sinais mais claros de que o cérebro não está recebendo sangue suficiente na área que controla os músculos do rosto da pessoa. Um estudo publicado pela Associação Americana do Coração mostrou que esse sintoma aparece em mais de 70% dos casos de acidente vascular. Muitas pessoas acham que é só um espasmo muscular passageiro, algo que vai embora sozinho. Mas não é isso. É o cérebro pedindo socorro imediato. Se você notar esse sinal em alguém, não espere melhorar. Não perca tempo achando que vai passar, porque cada minuto conta para salvar o cérebro. O erro mais comum é achar que se a pessoa consegue falar, então não é grave, mas a paralisia facial sozinha já é motivo para chamar emergência. Mesmo que o sintoma desapareça em 5 minutos, o risco de um acidente vascular cerebral grave nas próximas horas ou dias continua muito alto. Não ofereça comida ou bebida para a pessoa nesse momento, porque se houver dificuldade para engolir, ela pode engasgar e piorar ainda mais a situação. Anote o horário exato em que o sintoma começou, porque essa informação será essencial para os médicos decidirem o melhor tratamento no hospital rapidamente. Leve a lista de todos os remédios que a pessoa toma, especialmente se ela usa medicamentos para pressão alta, diabetes ou anticoagulantes no dia a dia. Nunca tente levar a pessoa de carro até o hospital, porque a ambulância tem equipamentos e profissionais treinados para agir durante o trajeto todo. A paralisia facial pode ser acompanhada de outros sintomas ao mesmo tempo, então continue observando tudo o que acontece com atenção total agora. Quanto mais rápido a pessoa chegar ao hospital, maiores são as chances de reverter o bloqueio antes que o dano no cérebro se torne permanente. Sinal número 2. Fraqueza ou dormência súbita em um braço ou em uma perna, geralmente de um lado só do corpo, sem causa aparente ou esforço. Peça para a pessoa levantar os 2 braços ao mesmo tempo e segure por alguns segundos. Se um braço cair ou não subir direito, é sinal de alerta. Essa fraqueza acontece porque o cérebro perdeu temporariamente o controle sobre os músculos daquele lado, e isso não é normal em nenhuma circunstância. Pesquisas do Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados do Reino Unido mostram que esse sintoma
Aparece em mais de 80% dos casos. Muitas pessoas confundem com cansaço, má postura, ou acham que dormiram em cima do braço. Mas a diferença é que o sintoma surge do nada, sem motivo. Se a pessoa não consegue segurar um copo, não consegue apertar sua mão com força ou sente que o braço está morto, ligue para a emergência imediatamente. O mesmo vale para as pernas. Se a pessoa tropeça de repente, se uma perna não obedece, se ela sente que vai cair sem razão, é emergência médica. Não espere para ver se vai melhorar. Não deixe a pessoa deitar achando que é só descanso, porque o tempo está passando e o cérebro está em perigo. Esse sintoma pode durar apenas alguns minutos e desaparecer completamente. Mas o risco de um acidente vascular cerebral grave continua altíssimo depois disso. Durante o trajeto para o hospital, mantenha a pessoa deitada de lado se ela estiver confusa ou com náusea, para evitar que ela engasgue com saliva. Não dê remédios por conta própria, nem mesmo aspirina, porque dependendo do tipo de acidente vascular cerebral, isso pode piorar o quadro no hospital. Se a pessoa tem pressão alta, diabetes, colesterol alto ou fibrilação atrial, mencione isso para os médicos assim que chegar ao pronto-socorro agora. A fraqueza pode afetar também a capacidade de andar, de manter o equilíbrio, de segurar objetos. Então, observe tudo com atenção e relate aos médicos. Quanto mais rápido o bloqueio for tratado, menores são as chances de sequelas permanentes, como paralisia ou perda de movimento no corpo todo depois. Sinal número 3. Fala enrolada, dificuldade para entender o que os outros dizem, ou incapacidade de formar frases completas de repente, sem motivo claro. Peça para a pessoa repetir uma frase simples, como: "O céu está azul hoje". Se ela não conseguir, se as palavras saírem confusas, é sinal de alerta. Esse sintoma acontece porque a área do cérebro responsável pela linguagem não está recebendo sangue suficiente para funcionar direito naquele momento exato. Estudos da Associação Americana de Derrame mostram que a dificuldade na fala é um dos sinais mais ignorados, porque as pessoas acham que é nervosismo. Mas não é nervosismo, não é cansaço, não é estresse. É o cérebro perdendo temporariamente a capacidade de processar e produzir palavras corretamente agora. Se a pessoa parece confusa, se ela não entende o que você está dizendo, se ela responde coisas sem sentido, ligue para a emergência sem pensar duas vezes. Muitas vezes a pessoa sabe exatamente o que quer dizer, mas as palavras não saem, ou saem todas misturadas, como se a boca não obedecesse mais. Esse sintoma pode vir acompanhado de confusão mental, desorientação, dificuldade para reconhecer onde está ou quem está ao redor dela naquele momento. Não perca tempo tentando acalmar a pessoa achando que é ansiedade. Não espere para ver se ela vai melhorar sozinha, porque cada segundo conta agora. Durante o atendimento médico, informe se a pessoa tem histórico de pressão alta, colesterol alto, diabetes ou se fuma, porque isso muda o tratamento. Se a pessoa usa anticoagulantes ou remédios para o coração, leve a lista completa de medicamentos para o hospital, porque isso é informação essencial. A dificuldade na fala pode ser o único sintoma visível no início, mas internamente o cérebro está sofrendo e precisa de ajuda médica urgente agora. Não ofereça água ou comida, porque se a pessoa tiver dificuldade para engolir, ela pode engasgar e complicar ainda mais a situação no trajeto todo. Quanto mais rápido o tratamento começar, maiores são as chances de a pessoa recuperar completamente a fala sem sequelas permanentes no cérebro depois. Sinal número 4. Confusão súbita, desorientação no tempo ou no espaço, dificuldade para entender onde está ou o que está acontecendo ao redor agora. A pessoa pode perguntar a mesma coisa várias vezes. Pode não reconhecer o lugar onde está. Pode parecer perdida dentro da própria casa, de repente. Isso acontece porque o cérebro não está recebendo oxigênio suficiente para processar informações básicas. E a confusão é o sinal de que algo está errado. Pesquisas mostram que a confusão mental é um dos sintomas mais ignorados, porque muitas pessoas atribuem à idade, ao cansaço ou ao estresse do dia. Mas quando a confusão surge de repente, sem motivo aparente, sem histórico de demência, é um sinal de alerta que não pode ser ignorado de jeito nenhum. Se a pessoa não sabe que dia é hoje, se ela não reconhece familiares, se ela age de forma estranha e fora do normal, ligue para a emergência imediatamente. Esse sintoma pode vir acompanhado de agitação, medo, ansiedade extrema, porque a pessoa sente que algo está errado, mas não consegue explicar o que é. Não tente acalmar a pessoa dizendo que é só nervosismo. Não espere para ver se ela vai melhorar, porque o cérebro está pedindo socorro naquele momento.
Durante o atendimento, informe se a pessoa tem histórico de pressão alta, diabetes, colesterol alto ou fibrilação atrial, porque isso ajuda no diagnóstico rápido. Se a pessoa toma remédios para o coração, para a pressão ou anticoagulantes, leve a lista completa para o hospital, porque isso muda o tratamento completamente. A confusão pode ser o único sintoma visível no início, mas internamente o cérebro está sofrendo e precisa de ajuda médica urgente para evitar danos. Não ofereça comida ou bebida, porque se houver dificuldade para engolir, a pessoa pode engasgar e piorar ainda mais a situação durante o trajeto todo. Mantenha a pessoa calma, em um ambiente seguro, sem objetos cortantes ou perigosos por perto, enquanto espera a ambulância chegar até o local agora. Quanto mais rápido o tratamento começar, maiores são as chances de a pessoa recuperar completamente a clareza mental sem sequelas permanentes no cérebro. Sinal número 5. Perda ou alteração repentina da visão, em um olho ou nos dois olhos, como se uma cortina tivesse caído na frente do campo visual. A pessoa pode dizer que está vendo tudo embaçado de repente, que perdeu a visão de um lado, ou que vê tudo duplicado sem motivo aparente naquele momento. Isso acontece porque o cérebro não está recebendo sangue suficiente na área responsável pela visão, e esse é um sinal de alerta extremamente sério agora. Estudos da Associação Americana do Coração mostram que a perda de visão súbita é um dos sintomas mais negligenciados de ataque isquêmico transitório no corpo. Muitas pessoas acham que é cansaço nos olhos, que é problema de vista, que precisa trocar os óculos, mas quando surge de repente, é emergência médica. Se a pessoa cobre um olho e não enxerga direito com o outro, se ela vê manchas escuras, se a visão some por alguns segundos, ligue para a emergência. Esse sintoma pode durar apenas alguns minutos e a visão voltar completamente ao normal, mas o risco de um acidente vascular cerebral grave continua altíssimo. Não espere para marcar consulta com o oftalmologista, não perca tempo achando que é só problema de vista, porque o cérebro está em perigo naquele momento exato. Durante o atendimento médico, informe se a pessoa tem pressão alta, diabetes, colesterol alto ou histórico de problemas de circulação, porque isso ajuda muito. Se a pessoa usa anticoagulantes, remédios para a pressão ou para o coração, leve a lista completa de medicamentos para o hospital, porque isso é essencial. A perda de visão pode vir acompanhada de dor de cabeça súbita, confusão mental ou fraqueza em um lado do corpo. Então, observe tudo com atenção total. Não ofereça comida ou bebida, porque se houver dificuldade para engolir, a pessoa pode engasgar e complicar ainda mais a situação durante o trajeto todo. Mantenha a pessoa sentada ou deitada de lado, em um lugar seguro, sem risco de quedas, enquanto espera a ambulância chegar até o local o mais rápido. Quanto mais rápido o tratamento começar, maiores são as chances de a pessoa recuperar completamente a visão sem sequelas permanentes no cérebro depois. Sinal número 6. Tontura forte com desequilíbrio súbito, perda de coordenação motora, dificuldade para andar em linha reta, como se o chão estivesse girando. A pessoa pode tropeçar sem motivo, pode segurar na parede para não cair, pode sentir que vai desmaiar, mas sem perder a consciência completamente agora. Isso acontece porque o cérebro não está recebendo sangue suficiente na área responsável pelo equilíbrio, e esse é um sinal de alerta que não pode ser ignorado. Pesquisas do Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame mostram que a tontura súbita é um dos sintomas mais confundidos com labirintite no corpo. Mas a diferença é que a tontura de labirintite vem acompanhada de náusea e piora com movimentos, enquanto a tontura de acidente vascular cerebral surge de repente. Se a pessoa não consegue andar, se ela cai para um lado, se ela perde completamente o equilíbrio sem motivo aparente, ligue para a emergência sem pensar. Esse sintoma pode vir acompanhado de dor de cabeça súbita, confusão mental, fraqueza em um lado do corpo ou alteração na visão ao mesmo tempo agora. Não perca tempo marcando consulta com o otorrinolaringologista. Não espere para ver se vai melhorar, porque o cérebro está em perigo naquele momento exato. Durante o atendimento médico, informe se a pessoa tem pressão alta, diabetes, colesterol alto ou fibrilação atrial, porque isso muda completamente o tratamento. Se a pessoa usa anticoagulantes, remédios para a pressão ou para o coração, leve a lista completa de medicamentos para o hospital, porque isso é essencial. A tontura pode ser o único sintoma visível no início, mas, internamente, o cérebro está sofrendo e precisa de ajuda médica urgente para evitar danos permanentes. Não ofereça comida ou bebida, porque se houver dificuldade para engolir, a pessoa pode engasgar e piorar ainda mais a situação durante o trajeto todo.
Mantenha a pessoa sentada ou deitada de lado, em um lugar seguro, sem risco de quedas ou batidas na cabeça, enquanto espera a ambulância chegar agora. Quanto mais rápido o tratamento começar, maiores são as chances de a pessoa recuperar completamente o equilíbrio sem sequelas permanentes no cérebro depois. Sinal número 7. Sintomas que desaparecem em minutos, fazendo você acreditar que não era nada grave, quando na verdade era o último aviso do seu cérebro. Este é o sinal mais perigoso de todos, porque a maioria das pessoas ignora completamente quando o sintoma passa, achando que foi só um susto sem importância. Mas a ciência provou que quando o sintoma desaparece sozinho, não significa que o perigo passou, significa que você teve um ataque isquêmico transitório agora. Segundo o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Derrame, cerca de 1/3 das pessoas que passam por isso terá um acidente vascular cerebral grave. O bloqueio do sangue no cérebro foi temporário, mas o problema que causou esse bloqueio continua lá, esperando para bloquear de novo, desta vez de forma permanente. Se você sentiu fraqueza em um braço e passou, se sua boca ficou torta e voltou ao normal, se sua visão sumiu e voltou, isso é emergência médica. Não importa se o sintoma durou 5 minutos, 2 minutos ou 30 segundos. Você precisa ir ao hospital imediatamente para investigar o que está acontecendo. Muitas pessoas esperam para ver se vai acontecer de novo, e quando acontece de novo, já é tarde demais, o dano no cérebro já é permanente e irreversível. Durante o atendimento médico, informe exatamente o que você sentiu, quanto tempo durou e se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto ou fuma diariamente. Se você usa anticoagulantes, remédios para pressão, para o coração ou para diabetes, leve a lista completa de medicamentos para o hospital, porque isso é essencial. O médico pode pedir exames de imagem do cérebro, exames de sangue, eletrocardiograma e pode iniciar tratamento preventivo para evitar o acidente vascular cerebral grave. Não tenha medo de ir ao hospital e descobrir que não era nada, porque é muito melhor ir e não ser nada do que não ir e perder sua vida. O erro que mais mata é achar que se o sintoma passou, então não era grave, quando na verdade esse é o momento de agir antes que seja tarde demais. Quanto mais rápido você procurar ajuda médica, maiores são as chances de prevenir um acidente vascular cerebral grave e manter sua vida completamente normal depois. Se você reconhecer qualquer um desses sinais em você ou em alguém ao seu redor, siga este protocolo de ação que pode salvar uma vida agora. Primeiro, ligue para a emergência imediatamente. Não espere para ver se vai melhorar. Não perca tempo tentando ir de carro até o hospital sozinho ou com alguém. Segundo, anote o horário exato em que os sintomas começaram, porque essa informação será essencial para os médicos decidirem o melhor tratamento no hospital. Terceiro, não ofereça comida ou bebida para a pessoa, porque se houver dificuldade para engolir, ela pode engasgar e piorar ainda mais a situação durante o trajeto. Quarto, leve a lista completa de todos os remédios que a pessoa toma, especialmente anticoagulantes, remédios para pressão, diabetes ou para o coração sempre. E lembre-se, se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, fibrilação atrial, se você fuma ou é sedentário, converse com seu médico sobre prevenção hoje. Imagine acordar amanhã sabendo exatamente o que observar, capaz de reconhecer os sinais, pronto para agir rápido e salvar sua própria vida ou a vida de alguém. Se este vídeo pode fazer diferença, deixe seu like, compartilhe com alguém da sua família e veja os 2 vídeos recomendados na tela para continuar cuidando da saúde. Cuide de você, cuide de quem você ama e lembre-se, reconhecer esses sinais a tempo pode ser a diferença entre a vida e a perda de tudo o que importa. Cuide de você, cuide de quem você ama e lembre-se, reconhecer esses sinais a tempo pode ser a diferença entre a vida e a perda de tudo o que importa.